Vamos lá. Em 3, 2, 1. E aí, Marcela, tudo bem? Tudo bom, Rafa? Hoje a gente, pessoal, resolveu fazer esse vídeo aqui para complementar o nosso episódio de nódulo de tireoide, que vai ser lançado agora dia 9 de novembro, com a Nathalie Santana. Qual o número mesmo, Marcela? Episódio 102. 162, que a gente falou tanto de ultrassom, então a gente achou que dava para trazer um vídeo para complementar o episódio. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar a calculadora que a Nathalie sugeriu, que se chama T-RADS Calculator. Entrando no site da calculadora, que a gente vai mostrar aqui para vocês, existem exemplos das imagens que pontuam para um nódulo suspeito de neoplasia de tireoide ou imagens que tranquilizam. E a partir dessas imagens, dessas características do nódulo, a gente pontua no próprio site e ele já dá para a gente a conduta. É bem bacana, né? Isso. Muita gente já deve ter visto aí em vários laudos de ultrassom de tireoide, o TIRADS. O que a gente vai mostrar é como que eles chegam nessa conclusão de qual é o TIRADS daquele nódulo e alguns exemplos do que é avaliado. Bora lá. Vale só fazer um adendo aqui, né, que existem TIRADs diferentes, né? Esse é o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia, que é Isso. extensamente usado. Mas existe também o TIRADS europeu e o CAT-RADS, né, que é coreano. Então, vou mostrar aqui, vamos entrar, compartilhando minha tela. Tá conseguindo ver? Ainda não. Aí agora tá indo. Pronto, vamos lá. Então, se a gente jogar no Google aqui, T-RADS Calculator, vai ser o primeiro site que vai aparecer. É um site bem tranquilo, né? O Bem, Cauê, bem minimalista, eu achei. bem minimalista. Estão precisando aqui do Cauê Malpig, um abraço para ele, para dar uma garibada nesse site aqui. Mas ele é muito útil. T-RADS Calculator calcula o score de T-RADS. E vem falando aqui sobre a referência, né, que é o Colégio Americano de Radiologia de 2017, e aqui são as pontuações a partir das características que seriam a composição, ecogenicidade, o formato, a margem e focos ecogênicos. Então, aqui, ó, clique aqui para imagens e descrição de cada um dos achados do ultrassom. Vamos dar uma olhadinha? Bora. Esse é Pronto. aquele, isso me lembra aqueles fóruns antigos, né, que você clica e desce, né? Então, numa mesma página estão todas as imagens. E aí, começando, Marcela, aqui pela composição. Antes de começar, eu queria mostrar que no final existe uma imagem, perdão, tá no final dessa página aqui, em que há um resumo, né? Isso. É a imagem que mostra tudo que você tem que saber sobre T-RADS, na verdade. Todas as características que são avaliadas, o que cada característica pontua. E no final, o somatório de todos os pontos, de todas as características do nódulo, vai te dar o T-RADS, que é o que a gente quer calcular. E a partir do T-RADS e do tamanho do nódulo, você vai saber se você tem que seguir, se tem que puncionar ou nunca mais nem repetir esse ultrassom. Porque a ideia aqui é, o paciente tem um nódulo, precisa fazer uma punção por agulha fina ou não? Qual é o objetivo da punção por agulha fina? Avaliar a citologia do nódulo para, a partir daí, quem ouviu o nosso episódio entendeu que existe outra classificação, que é de Bethesda, que vai definir se o paciente precisa fazer tireoidectomia ou não, se precisa repetir ou não, se precisa ser acompanhado ou se é um nódulo benigno. Daqui a pouco a gente volta aqui para essa imagem, mas começando aqui pela composição dos nódulos. Vamos lá. Vou aproximar aqui que esse tamanho aqui ficou É, legalão, né? ainda bem que não tem muita coisa para ver aí, tá fácil. Tá fácil, né? Então, um nódulo que é cístico ou quase completamente cístico, que é isso aqui, né? É uma bolinha d'água. Esse nódulo aqui, ele pontua nada, ou seja, é um nódulo que
que indica ser benigno. Isso. A característica do cístico sólido, então vocês veem nesse outro nódulo aqui que existem porções císticas e aqui sólidas. Esse nódulo, ele pontua 1 ponto, tá? Então quer dizer que já é uma lesão que vai entrar aí na pontuação para a gente ver qual TIRADS que vai dar. Mas existe uma lesão que tranquiliza também, além da cística, que é essa lesão aqui, que é a espongiforme, tá? Parece uma esponjinha. Isso, Isso ela tem também... focos císticos muito pequenininhos, né? Por isso que dá esse aspecto de ser uma esponja. Quando é composto predominantemente por pequenos cistos, esse aspecto espongiforme se caracteriza e também é uma imagem que tranquiliza. E na composição, o que mais preocupa é um nódulo que é sólido, quase completamente sólido. Dá para ver aqui, esse nódulo claramente tem uma porção bem grande sólida. E pontua 2 pontos aqui. Beleza. Saindo da composição, a gente vai para ecogenicidade, Marcela. Isso. Aí são os focos ecogênicos, porque a gente estava primeiro falando da ecogenicidade geral do nódulo, e agora a gente vai ver se o nódulo tem alguns focos ecogênicos. Então aqui, né, focos ecogênicos e ecogenicidade, né? São duas coisas diferentes. Isso. Então, primeiro de tudo, o nódulo pode não ter foco ecogênico nenhum, né? Aquele primeiro nódulo que é um cistinho não tem foco ecogênico nenhum, não pontua nada. Agora, um foco ecogênico que pode acontecer, que é muito benigno, é essa primeira imagem, que é um artefato que faz uma cauda de cometa. A Nathalie falou isso no podcast. Então, focos em cauda de cometa são benignos, não pontuam nada. Aí a próxima imagem vai ser das macrocalcificações. Então, são as calcificações mais grosseiras, que são facilmente visualizadas no ultrassom. Elas pontuam 1 ponto, se a gente voltar lá para a tabela, mas também não são tão malignas, certo? E aí a gente começa a falar dos focos ecogênicos que são de maior malignidade, como as calcificações periféricas. Então, elas são mais marginais ali no nódulo, são bem fáceis de ver. A última ali, do canto inferior direito, ela é um pouquinho mais discreta, mas dá para ver que tem calcificação também. Então, quando elas estão ao redor do nódulo, isso pontua mais, indica uma maior chance de ser maligno. E o pior foco ecogênico que tem, que pontua mais pontos, são os focos pontuais mesmo, as microcalcificações. É como se fosse pontiforme, né? São os pontinhos. Isso, tá bem discreto aí, né? Mas ele é totalmente generalizado, ele é bem espalhado ao redor do nódulo. Pode confundir, às vezes, com um nódulo colóide, mas quando acontece essa microcalcificação, a gente tem que pontuar mais no ultrassom. Dá para ver aqui esses pontinhos, né? Que Isso. a mãozinha aqui eu estou conseguindo mostrar. E dá para ver que algumas têm umas sombras acústicas, né, posteriores. Isso. Esses são os piores aqui, né? Dos focos ecogênicos. Que fica no periférico e as microcalcificações. E aí você chamou a atenção em off por um negócio legal, né? Da escolha, né? Porque esses aqui vocês escolhem só um. Mas no caso dos focos ecogênicos, você pode pontuar macrocalcificação, mais de um. Porque são 5 categorias, né? Cada uma você tem que escolher uma só, menos os focos ecogênicos, que você pode ter, por exemplo, calcificação periférica e, além disso, as calcificações puntiformes. Então, ele vai pontuar 5 pontos só dos focos ecogênicos que esse nódulo tem. E lembrando que se o paciente tiver mais de um nódulo, você tem que pontuar o TIRADS de cada nódulo. Então, boa. Assim... Falamos isso também no episódio.
Agora, indo para ecogenicidade, finalmente. Pronto, aí é a ecogenicidade geral, né, do nódulo que eu tinha falado. Aí os termos podem ser um pouco confusos, né? Em off a gente estava tentando A se gente organizar. fala pretinho, branquinho, cinza, né? Na Isso. vida. Eu acho que a gente devia ter se desculpado no começo, Rafa, que a gente não é radiologista. Isso É. aqui não é uma aula para radiologista, é uma aula geral para a gente ter uma noção da onde que vem os termos que a gente vê depois no laudo. É uma aula para complementar o nosso episódio, que foi muito clínico, né? Mas como é um episódio que a gente falou muito sobre imagem, a gente resolveu colocar aqui esse complemento. Então, a gente já pede desculpas aí para os radiologistas. E esse Então, aqui é o anecoico, né? isso. O anecoico é fácil, uma bolinha pretinha, só tem líquido ali dentro. Como a gente já falou, isso indica que é um cisto, né? Então, não pontua nada no TIRADS. É uma lesão de característica muito benigna. Aí eu não lembro qual vai ser a ordem da imagem agora, que no Ó, site. Pronto, vamos por aqui. é a mesma Hiperecóico. aí. Então, na próxima imagem, a gente tem os nódulos que são hiper ou isoecóicos. Qual que é a dica aqui? A gente sempre vai comparar o nódulo com o tecido tireoidiano, certo? Então, a primeira imagem, a imagem da esquerda, a gente vê que ela é mais hiperecóica, ela brilha mais, ela é mais branquinha em relação... Opa, mudou. Tentei aproximar. Ah, tá. Então, o primeiro nódulo ele é mais hiperecóico em relação ao tecido tireoidiano adjacente, certo? Ele é mais branquinho, brilha mais. Então dá para O ver aqui o tecido tireoidiano, Isso, aqui o nódulo, esse é mais branco do que esse. pronto, perfeito. E o do lado é quase a mesma ecogenicidade. Dá para ver direitinho onde está o nódulo, mas se não tivesse essa margenzinha de nódulo, a ecogenicidade seria quase igual, quase a mesma da tireoide. Isso pontua, mas ainda assim é mais benigno do que outras alterações de ecogenicidade que a gente vai ver mais para frente. Então, a próxima imagem que a gente tem é um nódulo hiperecóico. Ah, não, perdão. Hipo, né? É um nódulo hipoecóico. Então, de novo, a gente vê o nódulo direitinho e vê o tecido tireoidiano. Aqui, o tecido tireoidiano está brilhando mais, está mais branquinho. Então, o nódulo é hipoecóico em relação à tireoide. Essa é uma lesão que pontua mais, então tem mais características malignas. E em relação ao muito hipoecóico, que vai pontuar 3 pontos, então é o mais maligno de todos. Aí, nessa imagem, tem várias estruturas assinaladas. Então, Rafa, mostra aí onde está o nódulo, que é o N. Beleza, então. Quando vai avaliar se é muito hipoecóico, você tem que avaliar em relação à musculatura, às estruturas em volta, né? Então, o nódulo é o N, né? Isso, O S é o músculo e isso, C é a carótida. isso. Então, imagina assim, que na carótida tem sangue. E olha o nódulo do lado da carótida. O nódulo está menos ecogênico do que a carótida que tem sangue. Então, o nódulo está muito hipoecóico, mas não está anecoico. A gente lembra de como que estava o cisto, estava completamente preto. Não é um cisto, né? Não é um cisto, né? Dá para ter esses 50 tons aí? Aqui o muito hipoecóico marca 3 pontos, né? Eu não sou radiologista para identificar tantos tons de cinza aí, mas realmente essas imagens que eles selecionaram aqui no site estão bem claras, né? Então, dá para ver direitinho. Então, nessa parte de ecogenicidade, o importante é lembrar de comparar as estruturas ali do lado, ou o tecido tiroidiano, ou as estruturas da região cervical, que dá para analisar. Maravilha. Indo para o próximo, que seria a margem, o site fez questão de botar tudo fora de ordem só para dificultar a nossa vida. Então, a margem pode ser uma margem que, olha aí como está fora de ordem, uma margem que não se interrompe, é uma margem lisa. Dá para Isso. ver aqui,
Vou tentar aumentar. Não deu certo? Vamos voltar. A margem lisa aqui, você vê que está bem delimitada, não tem nenhum ponto de interrupção, ela é bem curvilínea, tá? Aí pode ter um formato elíptico ou esférico. Essa é uma margem que tranquiliza a gente, não pontua. Outra margem que não vai ser pontuada é a margem mal definida. Isso é uma coisa interessante. A gente só pontua a margem quando a gente define ela e vê que ela está irregular. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não consegue ver direito a margem. Tá? A gente Então, vê nesse que tem caso... nódulo, mas a gente não vê a margem, né? A gente não consegue determinar onde que começa o nódulo e onde que tem tireoide normal. Que é diferente dessa aqui, que é o nódulo que você vê a margem, mas ela é toda irregular. É especulado, então tem esse formato mais pontiagudo. Mesmo que seja só num lado do nódulo, isso vai pontuar 2 pontos, tá? Então, esse é sinal de que esse nódulo não é bonzinho. E no final das contas, no final, né, quando existe avanço, né, então quando existe invasão para as estruturas adjacentes, dá para ver aqui, né? Aí, quando a invasão é óbvia, você fecha assim, o diagnóstico, né, de que é um quadro maligno. Esse Mas não tem como ser do bem, né? O negócio não tem como. para fora da tireoide. Aqui pontuou 3 pontos no TIRADS, mas vejam que algumas dessas características individualmente, elas conseguem por si só aumentarem muito a chance de ser um câncer ou de não ser. Por exemplo, o nódulo que é totalmente cístico, só por essa característica já tranquiliza muito, tá? E por fim, o formato, que seria aquela história do nódulo que é mais alto do que largo. O que significa isso, né? A gente está colocando o transdutor numa visão que é transversal. Então, imaginem que aqui está o pescoço, né? As estruturas estão atrás e é o famoso diâmetro antero-posterior, tá? Então, aqui é a região anterior e aqui é a região posterior, né? Isso. Dá para ver que esse diâmetro é maior do que esse. Isso daqui é realmente uma coisa muito de radiologista, mas vale a pena a gente conhecer e entender qual é o sentido por trás desse achado. O sentido é que esse nódulo, a tireoide tem a tendência dele crescer para cima. Mas quando ele cresce nessa orientação aqui, para trás ou para frente, isso preocupa e pontua bastante, tá? Aumenta muito a chance de ser um câncer. Então a gente mostrou aqui a composição, a ecogenicidade, o formato, a margem e os focos ecogênicos. Marcelo, e aí, no final das contas, você vem aqui no início, que nem a gente mostrou, Isso. vai pontuando, aqui escolhe um, aqui escolhe outro, aqui escolhe outro, aqui escolhe outro, e lembrando que no foco ecogênico você pode botar mais de um, tá? Então, supondo que eu pontuei aqui 9 pontos, ele já me dá o TIRADS, essa calculadora é interessante por causa disso, porque já calcula para mim, já dá a conduta. Se você quiser olhar aqui nessa imagem, também dá para ver, né, Marcela? Isso, aí também tem tudo, né? TIRADS 1 e TIRADS 2 são bem benignos, não precisa puncionar. E a partir do TIRADS 3 já tem uma indicação de punção a depender do tamanho do nódulo. Isso é uma coisa que a gente falou lá no podcast também, que há alguns anos a gente valorizava só o tamanho do nódulo. Percebam que aqui o tamanho do nódulo só vai entrar depois que você calculou o TIRADS. O TIRADS 1 e o TIRADS 2 pode ter o tamanho que Relaxa. for. Relaxa. Claro, a gente está falando de uma estrutura, de uma região que tem muitas estruturas nobres. A pessoa que tem um nódulo muito grande, muito volumoso, pode ter um TIRADS baixo e a gente tem que tomar uma conduta. Mas percebam que mesmo que seja benigno, né? Mesmo que seja benigno, né? Às vezes até é uma questão puramente estética. Exato. Mas vai ser funcional muito ali, às vezes, né? Isso, exato. Mas pensando em malignidade, seria a partir do TIRADS 3. Isso. TIRADS 3, você
vai puncionar se for maior que 2,5 centímetros, TIRAD 4 mais do que 1,5 centímetro e TIRAD 5 mais do que 1 centímetro. E como é que eu faço o acompanhamento desse nódulo? Tem alguns nódulos que eles não são grandes o suficiente para a gente indicar a punção por agulha fina, mas eles são grandes o suficiente para a gente seguir acompanhando. Então também tem os valores aqui, que é 1 centímetro a menos aqui, né? 1,5, no TIRAD 4 é 1 centímetro, no TIRAD 5 é meio centímetro, tá? Então aqui é 1,5, vai descendo meio centímetro a cada ponto. Cada TIRAD. Exato. Aqui, na conduta, eles falam até qual seria a frequência do ultrassom. A periodicidade, isso é muito legal. E a gente falou isso lá no episódio também. Então, fechamos, né, Marcela? Fechamos. A dica que veio da Natalia, achei muito legal esse site. Acho que valeu a pena ter trazido. Agradecer de novo a Nathalie Santana aí pela dica. Ouçam o nosso episódio 162 sobre nódulo de tireoide e deixa seu comentário aqui se você curtiu esse vídeo, se você quer que a gente faça mais vídeos e curte aqui o vídeo do TDC se você gostou. E depois vai ouvir o episódio todo e deixe seu feedback em todas as redes. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, Marcela.